Bom dia, amada igreja. Nós estamos mais uma vez nesta manhã, estamos estudando desta feita a lição de número 8, a parte o que é política, parte 1. O texto é Mateus 16 a 22. Eu vou estar lendo o texto junto aqui com o estudo. Não vou estar lendo antes, não. Nós já oramos pedindo aqui a direção do Espírito Santo, então vamos estar conversando sobre o que é política, parte 1. Entender que é necessário, é importante, tá? E por que é importante? O governo ou o Estado não é uma instituição meramente projetada pela humanidade para organização de suas interações sociais, mas uma dádiva benevolente de Deus a nós, pecadores. Deus para reger, então, é um meio ordenado por Deus, é um meio ordenado por Deus para reger, para manter a ordem no país, e toda autoridade é constituída por Deus. Então, a política, ela é necessária, ela é importante, ela vem de Deus para nós e para a organização da sociedade, e a sociedade que nós vivemos. Então ela constitui um meio que vem ordenado por Deus para reger, para mandar, para manter a ordem no país. E conhecemos e sabemos que toda a autoridade ela é constituída por Deus. Após a queda em um mundo submerso em pecado, Deus aponta uma instituição que abriga o princípio divino de autoridade. Essa autoridade tem a fonte na própria pessoa de Deus e serve para a contenção do pecado, da violência e arbítrio. Adotar uma posição política que seja coerente com a sua fé e expressá-la sem se comprometer com os erros cometidos por seus governantes. Nós vamos ver aqui o exemplo de Daniel. Daniel, capítulo 3, versículo 18, nos conta a história de Daniel, que o rei Nabucodonosor, ele fez uma imagem, ele deu ordem aos sátrapas, aos prefeitos, os governadores, os juízes, tesoureiros, magistrados, oficiais das províncias para que viessem à consagração de uma imagem que o rei tinha levantado. Então o rei era a autoridade máxima e ele convoca todos para que venham adorar a imagem que ele constituiu, que ele levantou. Só que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei já sabia a posição deles. Aí o rei falou para eles que era ordem, era decreto e que todos teriam que se prostrar em adoração à imagem. Aí eles respondem para o rei, porque senão, como castigo, quem não fizesse isso estaria sendo lançado na fornalha de fogo ardente. Aí Daniel já responde: o rei, você já conhece, sabe que nós não vamos nos prostrar a outro Deus. Nós já adoramos o Deus único e verdadeiro e nós não vamos. Então aqui tem uma posição, que eles já tomaram. Eles não vão adorar outro Deus. Porque nós não fazemos coisas que não esteja dentro da lei de Deus, nem se o presidente mandar.
Nós vemos, por exemplo, então, nós precisamos ter uma postura honesta, verdadeira, como fez Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nós vamos estar obedecendo sempre a lei do nosso país, ou os nossos governantes, quando elas não vierem contrária à palavra de Deus. Então, nós precisamos, como cristãos, né, ter uma visão crítica do que acontece à nossa volta, mas sem nos prendermos a uma lealdade ímpia a partidos e pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus. Diante da polarização política que vivemos em nosso país, nós não podemos nos tornar cegos para as injustiças, crimes cometidos por governantes da sua preferência, né? Se você tem um partido, você tem as suas preferências. Sim, não esquecer, porque se você tem preferência por pessoas que não têm o princípio ou que não obedecem pelo menos esse princípio, como é que você vai exigir deles que sejam sério, honesto e ético, se você já sabe o princípio deles? Então a gente precisa ter esse cuidado. Na formação do cano, há instruções preciosas sobre o governo, o reconhecimento, o limite do Estado, as suas obrigações. Nós sabemos que é nosso dever, né, como cidadãos, a gente tem esse dever. Nós precisamos fazer isso, né? Pagar os nossos impostos, que é direito eles cobrarem impostos, né? E tudo mais. Mas cuidado, nós estamos agora, né? Perto da eleição, com quem você vai tomar partido, defender. Você tem que ver direitinho as ideias do seu candidato, né? Quem que vai, quais são as propostas, qual é o princípio, se não vai ferir o seu princípio ético e cristão, porque quando você precisar cobrar deles, o mínimo que você precisa ter ser verdadeiro. Nós deparamos aqui com um texto que os fariseus queriam ver a verdade de Jesus. Jesus andava mesmo com a verdade. Está tendo o texto da nossa lição, essa leitura. Quando os fariseus perguntam a Jesus, diz assim para Jesus, no versículo 16, os herodianos: sabemos que és verdadeiro, que ensina o caminho de Deus e, de acordo com a verdade, sem te importar com quem quer que seja, não olha para a aparência de homens. Diz, pois, que parece ser lícito pagar tributo a César ou não. Eles queriam colocar Jesus numa prova, para ver o que Jesus ia responder. Jesus olha para a esfinge daquela moeda, e a moeda tem dois lados, né? Tinha o retrato, então, lá do governo lá. Ele fala assim: então vocês fazem assim, vocês dão a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque é lícito pagar tributo. É lícito pagar os nossos impostos. Então, nós também precisamos, como cidadãos, pagar e andar com as nossas contas de impostos todas em ordem, porque é um princípio de obediência às autoridades. Mas nós temos também, com relação à ética e essa coisa toda, temos as leis que é colocada. Quando eu disse que vamos fazer e tomar uma posição, nós temos a lei, por exemplo, agora do aborto. É lei. Mas o cristão não vai fazer aborto, porque é contrária à palavra de Deus. Então, o cristão precisa ter uma posição. A posição do cristão é aquela que está dentro da lei de Deus, que Deus já estabeleceu.
Então a gente tem que andar por aí e tomar muito cuidado. Nós iremos então agora passar para o ponto 1, o povo de Deus e a política. A palavra política, classicamente definida, é a arte ou a ciência de governar. Relacionando o exercício, da política em si, nessa arte de governar, de influências com controle, isto sobre cidadãos, cidade e Estado. Nós sabemos que nós somos governados pelo nosso presidente da República, junto com ele a Câmara de Deputados, os senadores, porque o presidente, ele não toma a sua decisão sozinho, né? Isso falando do nosso Brasil, do país que nós vivemos. Com relação aos municípios, nós sabemos que são o prefeito e os nossos vereadores. Então, entendemos o que é política. É a arte e a ciência de governar, de administrar, né? Em todas as, se tratando aqui do Brasil, em todas as esferas, né? De nós como cidadãos aqui nessa terra. Eles têm esse compromisso, né? E no princípio, Deus deixou o povo sem a estrutura de Estado, mas com a queda, a desobediência do homem, o homem passou, no pecado, a desenvolver violência e foi ficando de uma forma desenfreada. Lembra quando Deus teve que intervir através de Noé e terminar, exterminar aquele povo desobediente, não quis ouvir a voz de Deus, pecavam realmente de uma forma desenfreada e Deus teve que intervir na história, tá? Depois Deus renovou o pacto com Noé, estabeleceu punições e leis e manutenção da lei. Deu ordem que ficaria a cargo do próprio homem. Nós vemos em Gênesis 9, no versículo 6, quando Deus fala que Deus deu a lei ao homem para parar o que o pecado produziu no homem. A violência, a maldade, o homem querendo fazer as coisas do jeito dele. Então, aí Deus teve que estabelecer leis. E o não cumprimento da lei gera punição. E tá certo, porque a lei é para o bem. E nós que andamos com a verdade e obedecemos a palavra de Deus, a lei só vai servir para nós para o bem. Nunca vamos ser pegos pela lei fazendo algo contrário à vontade de Deus, se nós formos fiéis à palavra de Deus. Então, o Senhor, ao libertar o povo de Israel do Egito, o Senhor estabeleceu a teocracia, que foi através que o povo pediu um rei. Deus, o primeiro rei foi Saul. Deus fez a vontade do povo e elegeram lá o Saul, e Saul governou. E nas histórias dos reis, depois foi tendo outros reis, nós vimos divisões, idolatrias, temos descaminhos de várias realizações que esses reis que não andavam segundo a palavra de Deus, alguns andaram e foram tementes a Deus e tudo foi bem. Mas esses que se desviaram, enfim, o que nós vimos no final do Antigo Testamento, na história dos reis, com o povo de Deus? Vimos um povo subjugado por impérios e
semifragmentados no período intertestamentário, após, né? O que nós vemos agora no Novo Testamento com relação? Deus apresenta os judeus sob o domínio dos romanos e a igreja em situação de perseguições, prisões, mártires. A interação política no sentido de participação ou influência no governo era praticamente nula. Apesar disso, nesse tempo, que não são registrados na Escritura, ainda nesse período, nós vimos, né, quantas perseguições a igreja teve. Mas, enfim, agora essa parte aí, o nosso irmão Hernani irá estar dando a continuidade. Meus irmãos, bom dia. Vamos continuar aqui com a lição, nossa lição, no ponto 2, que diz a expansão política e a reforma. Pois bem, podemos observar que com o passar do tempo, a igreja ela teve uma participação bem próxima ao governo. Ela não ficou sendo uma igreja escondida, clandestina, passou a ser uma igreja reconhecida e autorizada a funcionar pelos governos. Mas acontece que essas igrejas na época da Idade Média, elas passaram a ter uma relação muito, como vamos dizer assim, promíscua com o governo, tendo muita proximidade e com isso queria manter privilégios, passou a não atuar como igreja, ela passou a ficar aliada aos governantes, e com isso passou a ter benefícios, privilégio, poder. A igreja passou a ter terra, a igreja passou a ter exércitos. Então surgiu a reforma com Martinho Lutero, que foi contra tudo isso que estava acontecendo, tanto na forma da constituição da igreja, como da forma teológica. Mas nós estamos falando aqui sobre governo, então nós podemos observar que, como governo, a igreja não veio com essa finalidade de governar, né? Ela governa, sim, o mundo espiritual. No ponto 3, fala João Batista e o governante. João Batista, nós vimos que ele foi aquele que anunciou a Jesus, mostrou, confirmou quem era Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E existia ali um governo constituído que era de Herodes. Aqui fala que Herodes foi o filho de Herodes o Grande, que estava no governo. E João Batista, ele foi e falou do pecado que aquele homem estava cometendo, né? Ele estava tendo caso com a esposa do seu irmão. Então João Batista, ele acusou o pecado que aquele homem estava cometendo. Ele falou do erro do governo, um governo que devia ser exemplo, um governo que estava agindo, o governante estava agindo de um modo errado. E o autor da revista aqui nos chama a atenção que nós temos a responsabilidade de manter uma visão crítica dos governantes, sem colocar panos quentes. Então o que acontece no dia de hoje é que a política ela se polarizou, as pessoas passam a dizer que eu sou de direita, que eu sou de esquerda, e não passam a adotar uma visão crítica, seja um governo de esquerda ou de direita, ou de centro-direita, ou seja lá o que for. Assim, nós temos que adotar uma visão crítica do governo. O que é uma visão crítica? É falar o que está errado. O que está errado, está errado. Não ficar assim, porque eu sou de esquerda, ou é porque eu sou de direita,
aí passa a não enxergar as coisas erradas que o governo está fazendo. Assim, João Batista pagou com a sua própria vida por não passar panos quentes. Não passar panos quentes no pecado que aquele governante estava fazendo. Então, se você apoia, ou eu mesmo apoio um governo, a gente tem que também observar se ele está fazendo coisa errada, coisa que desagrada a Deus, injustiça social ou falta de fazer justiça, né? Então, nós temos que ter a nossa posição como cristão. Nós não devemos compactuar com certas coisas, né? Nós temos que colocar um limite cristão na nossa escolha, dos nossos posicionamentos políticos. Nós temos que ser cristão acima de tudo. Outro ponto fala aqui, a intervenção e transgressão. A Bíblia nos fala que muitas das vezes o governo dos homens e as ações políticas entrelaçadas com a história da redenção. Então, ele dá um exemplo aqui, que César Augusto determinou que fizesse um recenseamento ali na Judéia. E José e Maria tiveram que andar 100 quilômetros para fazer o recenseamento, né? Ele e Maria. E Maria estava grávida de Jesus. Então, assim, foi um sofrimento muito grande para aquele casal, até para o próprio Jesus, que o seu nascimento foi num momento inapropriado, num local inapropriado. Mas tudo isso foi plano de Deus para que se cumprissem as Escrituras ali em Miqueias, no capítulo 5, verso 2. Então, nós vemos como que Deus agiu, né? E nós vemos também que como Deus age nos governos quando Ele interveio, porque diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Foi um momento em que em Roma estava tudo, dominou tudo, todos os lugares da civilização estavam dominados por Roma. Então não havia guerra, o trânsito poderia ser feito, as pessoas podiam andar para qualquer lugar, que não tinha impedimento, não tinha guerra, não tinha conflito, porque tudo pertencia a Roma. Era um momento também que Roma construiu estradas para que pudesse circular em todo o reino. Então você podia ir em Atenas, na Grécia, você podia ir em Roma, você podia ir na Judéia, andar para lá e para cá, que não havia problema. Então Jesus veio na plenitude dos tempos. Também nós vemos na filosofia, nos ensinos. Então foi um momento que a Bíblia fala a plenitude dos tempos. Jesus veio na plenitude dos tempos. E o ponto 5 fala os limites do poder. O que significa dar a César o que é de César? Então, nós temos que entender que Deus constituiu os governos. Todos os governos que tem, foi Deus que colocou, né? Então, nós temos que dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então, nós estamos nesse mundo, estamos nesta terra. Se temos que pagar os nossos impostos, vamos pagar os nossos impostos, né? Naquela época, o povo judeu, ele via aqueles impostos como uma injustiça, porque os impostos não eram aplicados ali naquele lugar, eles eram levados para Roma. Hoje nós falamos da injustiça que nós pagamos impostos e muitas das vezes, boa parte desses impostos não são aplicados dentro nossa cidade, do nosso estado, do país. Nós sentimos carência de saúde, educação, segurança, estradas. Mas naquela época, Roma não aplicava nada na Judéia, levava tudo.
e eles achavam injusto. E mesmo assim, diante daquela situação, Jesus fala que devia ser cumprido, né, o papel de dar a César o que é de César e se preocupar com o reino de Deus, dar a Deus o que é de Deus. Então havia até aquele tributo que deveria ser dado no templo. Jesus não negou dar aquele tributo. Aquele tributo foi entregue no templo. Na conclusão, o que nós queremos deixar, diz assim: o Estado tem autoridade dada por Deus para promover o bem e a justiça e combater o mal e a injustiça. No cumprimento de seus deveres deve ser honrado e respeitado. Então, nós devemos orar pelos nossos governantes. Nós devemos orar pelos nossos governos, porque o governo, ele é um meio de graça para nós. Porque se não tem governo, tudo fica descontrolado, né? Nós vivemos em cidades e as cidades são muito frágeis. Você quer ver causar uma catástrofe, um momento apocalíptico, destrói as estradas, destrói a transmissão de energia elétrica. As cidades para de chegar alimento na cidade, para de chegar energia, as pessoas vão morrer de fome, as pessoas vão morrer de sede. Então, assim, o governo, ele é necessário para controlar essas coisas, e Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio. Então nós devemos orar sim pelos governos, para que possamos viver bem. Isso é necessário. Então, nessa conclusão, não devemos esquecer disso, tá bom? Mas devemos orar pelos governos e também não esquecer que devemos ser uma voz para falar quando o governo está agindo contrário ao que Deus determina. Não é verdade? Nós não vamos nos rebelar, mas devemos falar. Ninguém está falando em pegar em arma, ninguém está falando em pegar em pedras, paus, não. Está falando que nós devemos tomar uma posição. E nós devemos tomar uma posição e devemos orar por esses governos. Devemos falar. Foi assim que João Batista fez. Ele falou que aquele governo estava errado, que aquele governante estava errado. Ele não promoveu uma revolução, ele não pegou em arma, ele não reuniu homens, ele apenas falou o que estava nas Escrituras. Então, irmãos, nós devemos tomar uma posição. Nós não devemos ficar pensando que a esquerda, a direita, o centro, seja lá o que for, vai ser a solução. Não, são governados por homens falhos, homens que erram, e muitos que estão ali têm cobiça, têm ganância. Então devemos orar muito e tomar a nossa posição como cristão. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos por esta lição que nós tivemos, Senhor. Nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.